Seja bem-vindo ao propósito de leitura de Provérbios em setembro de 2025. O mês de setembro tem 30 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, neste mês, nós vamos fazer a leitura de Provérbios até o dia 30, seguindo o capítulo do dia, e no dia 30 nós vamos ler os capítulos 30 e o 31. Dessa forma, vamos completar a leitura de Provérbios durante o mês de setembro. Estamos realizando a leitura de Provérbios nesse mês na nova tradução da linguagem de hoje. Você viu na capa ali NTLH, que significa justamente isso, nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão mais atualizada da Bíblia para facilitar o entendimento, a compreensão de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria que nos traz conselhos para uma vida feliz. Você pode ler Provérbios todos os meses, porque, como ele tem 31 capítulos, se você ler um por dia e no dia 30 você ler os capítulos 30 e 31, você consegue ler 12 vezes o livro de Provérbios. Tirando o mês de fevereiro, que tem 28 dias, e no ano bissexto tem 29, que você precisa fazer um esforço para ler todos os capítulos nos últimos dias, todos os outros meses, você consegue ler Provérbios tranquilamente. Existe um livro que nos diz que se você ler Provérbios e colocar em prática durante 5 anos, ou seja, todos os meses, você tem sucesso em todas as áreas da vida. Pense comigo, se você fizer essa leitura todos os meses durante 5 anos, cada ano tem 12 meses, multiplicado por 5, você terá realizado a leitura de Provérbios 60 vezes em 5 anos. E se você, todos os meses, todos os dias, colocar em prática aquilo que você lê, não tem como, depois de 5 anos, melhorando mês a mês, dia após dia, a sua vida, não tem como você não prosperar em tudo aquilo que você faz. Se você ler e praticar, você com certeza vai prosperar. E Provérbios, no capítulo 7, nos fala sobre o valor da castidade. Porque nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas saem com muitas pessoas. Existe um convite e existe inclusive uma propaganda em todas as redes sociais, na televisão, de pessoas que dizem: "Ah, eu vivi meus amores, eu sempre estou com alguém, eu já saí com todo mundo", e existe um convite muito forte, tanto para homens quanto para mulheres. Para aproveitar a vida, eles dizem assim. Os homens dizem: você tem que ser homem, você tem que aproveitar a sua vida. Para as mulheres, se você não conhece vários parceiros, você nem sabe o que você quer. Mas, na verdade, aquele que segue ao Senhor, ele sabe o que ele quer. Ele quer uma pessoa que primeiramente teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que tem absoluto respeito por Deus em primeiro lugar. Porque essa pessoa que respeita a Deus acima de tudo é a pessoa que vai guardar fidelidade. E é a pessoa que vai amar o seu marido, a sua esposa, logo em segundo lugar. Ou melhor, em terceiro lugar. Em primeiro lugar, amamos a Deus. Em segundo lugar, amamos a nós mesmos. A Bíblia fala que você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Se eu não me amo, se eu me desrespeito, se eu penso mal de mim mesmo, então eu tenho problemas que vão afetar no meu relacionamento com outras pessoas. Se eu amo a Deus acima de tudo, e eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu me cuido, me amo e tenho autorrespeito e me valorizo, então eu sou uma pessoa completa, uma pessoa plena, uma pessoa que tem condição de dar amor ao próximo. Então, aquele que teme a Deus, ele vai seguir essa ordem. Ele vai amar a Deus acima de tudo, ele vai amar a si mesmo
e vai amar o seu cônjuge, porque em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, está escrito que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e com ela será uma só carne. Então, aquele que segue a Deus, ele sabe o valor do casamento. Ele sabe que o casamento ele é o lugar de desenvolvimento da sua intimidade, do seu relacionamento sentimental, da pessoa com quem ele vai dividir a vida, com quem ela vai dividir a vida, e nada melhor do que dividir a vida com uma pessoa que teme a Deus acima de tudo, e depois a pessoa vai colocar a característica física e os valores da pessoa, que corresponde ao que cada um consegue tolerar no outro. Não existe ninguém perfeito. Sempre as pessoas têm alguma fraqueza, algum vício. E aquela pessoa que tem muita paciência, ela tem condição de casar com aquela pessoa que não é tão paciente, que muitas vezes é ansiosa, porque ela tem a paciência e a outra pessoa muitas vezes é ansiosa, preocupada, mas a pessoa que tem paciência consegue suportar e dividir esse fardo com aquela pessoa. Então, muitas pessoas dizem que você precisa experimentar muita gente para depois você encontrar a pessoa certa. Mas o capítulo 7 de Provérbios fala sobre o valor da castidade. Fala que as pessoas que se entregam para esse tipo de prática, de viver o tempo todo saindo com um, saindo com outro, ou saindo com uma e saindo com outra, acaba se viciando nessa prática. E a pessoa acaba se tornando imoral e tendo dificuldades de manter a honestidade e a fidelidade no casamento. Então, Provérbios 7 nos ensina sobre o valor da castidade, o valor de você ser casto, de você dizer: vou seguir a pureza, vou seguir a Deus e vou traçar um caminho para encontrar uma pessoa que me agrade na sua aparência, que me agrade no seu jeito de ser, que me agrade nos seus valores e que eu consiga suportar e que também suporte os meus defeitos. A pessoa que coloca um plano de formar a sua família logo cedo e é firme nesse propósito de ser casto, de manter a pureza, consegue construir a sua família com bases fortes e não se entrega à separação e ao divórcio, que gera tantos prejuízos para os filhos, crianças que acabam se tornando órfãos de pais vivos, porque aquele que sai da casa, aquele que com quem o filho, com quem a filha não convive, acaba se tornando um fantasma, uma pessoa que ela não vê, e também gera preservação de patrimônio. Separação e divórcio é causa de divisão de patrimônio. As pessoas, o casal perde muito daquilo que conquista junto quando ocorre uma separação, quando ocorre um divórcio. Existe uma redução da qualidade de vida, até para os filhos, muitas vezes, por causa da separação e da divisão dos bens. Provérbios 7, então, fala sobre o valor da castidade. Vamos ler aqui, Provérbios 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. 2. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Veja como ele fala, para seguir as instruções da mesma forma como cuidamos dos nossos olhos. 3. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. 4. Trate a sabedoria. Veja que sabedoria está em letra maiúscula. Por quê? Porque sabedoria é uma pessoa. Quem é a sabedoria? A sabedoria é Deus. Então trate Deus. Ele tem a sabedoria. Trate os conselhos de Deus. A sabedoria. E onde que eu encontro os conselhos de Deus? Na palavra dele.
Você que está aqui lendo Provérbios, você está tendo um encontro com Deus. Ele está falando aqui da palavra dele. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento. Veja que entendimento está em letra maiúscula. Entendimento também é Deus. Ele tem a sabedoria, ele tem o entendimento. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como o seu melhor amigo. 5. Então aqui o 4 é como se dissesse assim: trate a sabedoria como um irmão, trate Deus, né, como alguém que está do seu lado, e trate Deus, o entendimento, como seu melhor amigo. Seja amigo de Deus. Versículo 5. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Quando você tem o conhecimento, quando você tem a sabedoria, você fica longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras, e você que é mulher, fica longe dos homens imorais, dos homens que usam palavras sedutoras. 6. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. 7. E vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Versículo 8. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. 9. Ao anoitecer, quando já estava escuro. 10. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Então veja que hoje nós temos muitas mulheres que estão se vestindo como prostitutas. As mulheres que estão usando roupas muito coladas no corpo, que exibem o seu corpo, chamando, atraindo a atenção, os olhos dos homens, para que cobicem o seu corpo. Tem mulheres que usam roupas curtas, existem vários tipos de vestido, vestidos com cortes rachados, que trazem a exibição das pernas em visão que é sedutora, que atrai os homens sexualmente. Existem também os homens que usam roupas muito justas, que ficam exibindo o seu físico com o propósito de atrair as mulheres. Essas práticas, aqui de acordo com o versículo 10, são práticas que não honram a Deus. Porque veja, você está atraindo as pessoas à sua volta com propósitos de prostituição, alimentar a lascívia das pessoas. Versículo 10. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela estava cheia daquele pensamento maligno, pensamento voltado para o pecado. Veja que quando nós falamos de castidade, castidade não é só você ser santo, prestar atenção onde você olha, mas também envolve como eu me visto. Envolve qual, no caso das mulheres, qual tipo de maquiagem que você usa. Porque existem maquiagens que atraem o olhar do homem para o lado da promiscuidade, para o lado da sensualidade. E muitas mulheres usam essas maquiagens como estratégias justamente para atrair a atenção para o seu corpo, para o lado da sexualidade. Se você quer ter um casamento, você quer encontrar um homem que tenha comprometimento com você, que valorize você pelos seus valores, por quem você é, você não deve atrair o seu futuro marido com roupas inadequadas ou com maquiagens. Se esse é o chamariz, se essa é a forma como você chama a pessoa com quem você vai passar a sua vida, é possível que essa pessoa amanhã se sinta atraída por uma outra pessoa. Porque o que você está usando como para chamar a atenção do seu marido, da pessoa com quem você vai sair? Você está usando o seu corpo, você está usando a maquiagem. Então, se o homem foi até você por causa disso,
Ele vai olhar para a maquiagem, para a roupa, para o corpo de outra mulher e você não vai encontrar uma pessoa que está comprometida com valores, com o reino de Deus, com ter uma família. Percebe que a forma como você se veste, a forma como você chama alguém para ter um relacionamento, influencia naquilo que você vai ter. Agora o versículo 11 fala, ela era espalhafatosa. Fatos. Ela espalhafatosa é que chama muito atenção. Ela era chamativa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Veja a característica de uma pessoa que não tem uma direção. Ela fica sempre andando pelas ruas. Versículo 12. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Versículo 13. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou, então com um olhar atrevido disse: 14. Paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Veja que essa mulher, usando essas roupas atraentes, chamativas, ficava nas ruas procurando algum jovem com quem ela pudesse se deitar, encontrou esse jovem, foi até ele. O versículo 13 fala: ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. O que está dizendo esse texto? É como se ela dissesse: eu fui na igreja, eu fiz um voto com Deus, eu paguei o meu voto. Então, há pessoas que até frequentam igreja, dizem que são devotos de santos, até que seguem a Jesus, mas não há como se dizer que se tem relacionamento com Deus, se as práticas são essas que nós acabamos de mencionar aqui, de usar roupas inadequadas, roupas muito justas, roupas muito curtas, roupas que destacam o corpo, maquiagens que são muito sensuais, os homens que usam roupas muito apertadas com o propósito de mostrar o seu físico para atrair a atenção para a sexualidade. Versículo 15. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18. Venha, vamos amar a noite toda, passaremos momentos felizes nos braços um do outro. 19. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Veja que marido é esse. Um marido que não prestou atenção na mulher com quem casou. Veja que foi um marido que não atentou para isso, porque se essa mulher se veste dessa forma, se essa mulher tem esses lençóis, se essa mulher tem esses perfumes todos, certamente que ela atraiu esse marido com essas ferramentas, dessa forma. E esse jovem está desavisado. Esse marido pode de repente voltar da viagem e descobri-lo. Pode ser um marido ciumento. Nós já lemos ontem em Provérbios 6, na parte final, que aquele que adultera com uma mulher é tolo, é falto de entendimento, porque no dia do ciúme o marido não aceitará nenhum presente, por maior que você aumente os valores dos presentes. Então veja, ela fala aqui no 19, o meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. 20, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. 21, assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. Versículo 22, e num instante, preste atenção nessa palavra, veja, num instante. Tem muitas pessoas que estão caindo num instante. Você vai ter um momento de prazer com aquela pessoa e depois você vai carregar aquela experiência e o seu corpo vai ficar viciado naquela experiência e depois que você sair dessa relação, quando você sair amanhã nas ruas,
Você vai encontrar mulheres que são parecidas com aquela e vai ficar fantasiando. O cérebro vai ficar lembrando. E aí você vai querer chamar aquela mulher, dizer que você já saiu com alguém parecido, que você já saiu com uma pessoa parecida, vai buscar outras experiências assim. Num instante, você deixa de prestar atenção num instante, e lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. 23. Onde uma flecha atravessará o seu coração. Por que o texto fala que uma flecha atravessará o seu coração? Porque a pessoa vai ter aquela experiência, ela vai carregar aquilo por muito tempo na vida. Vai ter que fazer um esforço para deletar da memória aquela experiência. Mas a experiência é boa para o corpo físico, então o cérebro rejeita deletar aquela imagem, deletar aquela experiência. Então aquela experiência fica ali, carregando a pessoa no dia a dia. Era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. 24. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. 25. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Veja que esse marido aqui, ele deixou essa mulher ganhar o coração dele. Ela falou, veja no 19, o meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Versículo 25, não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. E é esse tipo de mulher que muitas vezes tem ganhado a atenção de muitos jovens. Eles olham para a roupa justa, eles olham para a roupa curta, eles olham para a maquiagem, para a sensualidade, para o perfume, para a sedução que a mulher muitas vezes lança, mas o capítulo 7 de Provérbios fala que esse tipo de mulher é o tipo de mulher que depois vai trair, vai ser infiel. Versículo 26, pois ela tem sido a desgraça, veja, o 26, ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Muitos têm caído nisso. Versículo 27, se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. E esse texto, ele não fala só sobre, está falando aqui da atração da mulher, mas também tem muitas mulheres que se deixaram levar pela beleza do homem, se deixaram levar pelo corpo do homem, se deixaram levar pelas palavras sedutoras daquele homem que você sabe que ele vai usar aquelas estratégias para sair com outras mulheres e estão sofrendo com a traição, com a infidelidade, porque não prestaram atenção na sua decisão. Provérbios 7 fala sobre o valor da castidade, sobre o valor de você manter pureza, de você ser casto, de você ser casta, de você tomar uma decisão a respeito de com quem eu vou me casar. E também chama atenção para, não fala aqui diretamente do casamento, mas veja que de maneira indireta ele fala sobre casamento, porque o texto fala aqui de uma mulher que fala do marido dela. O meu marido pegou muito dinheiro, ele foi para uma longa viagem, ele não vai voltar logo. Então fala a respeito de casamento no sentido de com quem você vai se casar. Quem é a pessoa com quem você está se associando para ter um relacionamento, para formar a sua família. Então, Provérbios 7 fala sobre o valor de ser casto. Enquanto você estiver solteiro, enquanto você estiver solteira, não se deixe atrair por causa de corpo físico, por causa de beleza, por causa de palavras sedutoras, mas procure alguém que honre a Deus e que tenha uma um firme posicionamento de andar com Deus. Porque a pessoa que anda com Deus, ela vai honrar a Deus acima de tudo. Quem honra a Deus acima de tudo, vai honrar a aliança que tem com seu marido, a aliança que tem com a sua esposa, porque sabe o significado do casamento e o valor dele.
Mas se você se envolve com pessoas que não entendem o valor dos pactos, do pacto com Deus e do pacto com o marido, com a esposa, você estará correndo um sério risco de ser traído, de ser traída. Você aumenta a possibilidade, a probabilidade de passar por essa situação. E se você cai nessa tentação, você fica vulnerável a esse tipo de tentação. Você abre uma porta. Quando você abre uma porta, você bebeu desse copo, você carrega o risco você de cair novamente nisso, você fica mais vulnerável. Então, fortaleça a sua fé com Deus. Fortaleça a sua vida espiritual. Fortaleça a sua vida moral. Fortaleça o seu corpo, os seus olhos, o seu olfato, aquilo que você escuta, para entender que a sedução e tudo aquilo que atrai para a lascívia, a malícia, o adultério, a promiscuidade, a prostituição, a impureza, vai colocar você dentro de um alçapão, como um passarinho que entra no alçapão e fica preso com memórias que dificultam o relacionamento conjugal e a vida em comunhão com Deus. Deus abençoe a sua vida e guarde você de todo mal, hoje e sempre, para a glória dele. Amém.